Bom, pessoal, aqui eu fiz alguns ajustes no encaixe, que eu precisava que a tampa ela sentasse mais fácil, né? Ó. Tá bem alinhadinha agora, bem fácil de retirar, de colocar também. Aí, ó. Tá perfeito o encaixe. Ficou bem melhor. Aqui na parte do tróculo da nossa guitarra Les Paul Junior DC, o padrão ela tem uma espécie de salto aqui, né? Eu digo salto porque vem da construção do braço dos violões, que tem aquela parte que é mais alta. Esse neck aqui que foi usado, esse blank que foi usado para fazer esse braço, ele era mais indicado para fazer uma Strato, uma Les Paul, desculpa, uma Strato, uma Telecaster, guitarras com uma estrutura diferenciada. Aqui precisaria de uma espessura maior para a gente chegar o design padrão da construção das modelos Les Paul. É claro que isso aqui também não seria um problema grave, mas tem duas opções: ou eu colo aqui uma peça pequena de uma madeira aqui para a gente fazer o trabalho aqui do salto, ou eu posso simplesmente moldar o braço normal a partir daqui, né? Talvez até facilite um pouco o acesso às últimas casas, né? Vai facilitar o acesso aqui, moldando ele normal, né? Tirando a espessura padrão em toda a extensão do braço, né? Ou então, a que eu já mencionei, seria essas duas opções: colar uma peça aqui pra gente moldar, ele, o salto, ou fazer a retirada, fazer o molde aqui do braço a partir disso daqui mesmo. Não decidi ainda o que eu vou fazer, não sei. Eu vou afinar aqui, chegar a espessura mais ou menos na 15ª casa aqui do braço, 15ª casa. Eu vou tirar a espessura aqui, né, pra gente ver o que vai fazer, porque daqui pra frente dá pra pensar ainda se eu colo uma peça ou não. Vou tirar essa medida aqui da 15ª pra cá, vamos ver como que vai reagir aqui, não sei, até lá a gente decide o que vai fazer. Bom, eu deixei aqui bastante espaço na parte de trás aqui, porque eu vou realmente colocar uma peça aqui para moldar o salto aqui na parte de trás. A guitarra modelo Les Paul, ela tem uma certa dificuldade mesmo de alcançar as notas mais agudas, né? Ela é mais espessa aqui, e eu quero buscar um design parecido, né, ou que lembre a estrutura de uma Les Paul na parte de trás. Eu vou colar uma peça quadrada aqui pequena, só para a gente moldar ela naquele formato do tróculo
das guitarras modelo Les Paul. A ideia aqui é deixar o mais curto possível esse salto aqui, né, para facilitar o acesso aqui nas últimas casas. Haja visto essa guitarra aqui ter aquelas 2,5 casas, né, para dentro do corpo, imitando aí aquele modelo da Gibson, né, a Gibson Standard DC. Embora aquela lá ela tenha uma escala de 27,75, perdão, aquela lá tem uma escala de 24,75, né? A nossa tem 25 polegadas, diferente. Ah, e outro detalhe, né? A Gibson Standard ela tem 24 casas, né? Ela encerra 22 ali no começo do corpo e puxa mais 2 casas para dentro, o que faz ela ter aquelas casas para dentro do corpo. É diferente da nossa, claro, são detalhes, mas a ideia aqui de deixar esse salto mais curto vai facilitar o acesso nas últimas casas, ó. Vai facilitar um pouco, ele vai ficar um pouco mais ficar um pouco menor, né, do que o salto normal dos modelos Gibson aí. Essas definições aqui, pessoal, eu sempre tô avisando aí, a gente foge um pouco do convencional, né? E agora nós vamos entrastar a nossa guitarra Les Paul Junior DC. Bom, antes da gente começar a instalação dos trastes, é sempre importante você verificar o nivelamento da escala, fazer a correção do tensor, se for preciso fazer o nivelamento com o taco, faça, corrija os defeitos, as ondulações. Eu já andei dando uma nivelada aqui com o taco novamente, eu estou usando raio 14. A ideia é sempre deixar o mais reto possível, né, a nossa escala. Eu estou com um Blank de Nut em osso. Eu acho que se ele fosse um pouco mais espesso seria mais interessante, mas a ideia, quer dizer, estou pensando ainda, né? Eu falo assim a ideia, mas estou pensando ainda em colocar um trasto zero aqui. Eu tenho um espaço aqui até legal, então se eu colocar um trasto zero aqui, né? Se eu pôr um trasto zero aqui, eu consigo jogar o nut um pouco mais para trás aqui e só abrir então os slots aqui para passagem das cordas. Eu acho que vai dar certo, só que daí o nut vai ter que ser colado aqui, né? Porque ele não vai ter espaço, que eu estou tentando ajustar ele aqui, mas eu acho que não vai ter espaço para abrir uma cavidade para ele. Coloco o trasto zero aqui e o nut eu vou encostar ele na escala, né? Tem que tirar uma ponta aqui. Eu acho que vai ficar bom. Estou pensando seriamente em usar trasto zero nela e eu acho que eu vou fazer isso. Mas é o seguinte, vou fazer a instalação do braço inteiro, de todos os slots, e como a gente sempre acaba mudando no final, vou deixar para fazer a instalação do trasto zero aí por último,
Até lá a gente dá mais uma verificada, ver como que vai ficar. Se vai ficar bom mesmo colocar trasto zero ou não. Se não pôr trasto zero, aí é óbvio que o nut vai ter que começar aqui no primeiro slot. Ele vai encostar aqui nesse slot, que a corda tem que sair desse ponto aqui, né? Então, uma vez aberto aqui para colocar o nut, não dá mais para instalar trasto zero. Então, por isso que eu vou instalar o braço inteiro, todos os trastes. Depois a gente no final verifica isso aí, se realmente vou fazer trasto zero ou não. Bom, pessoal, eu não, na verdade não tenho costume de usar a 320, de começar aqui o polimento aqui com a 320. Eu não tenho costume, a 320 ela é bem agressiva, mas ficaram bem marcados os trastes. Então, se eu entrar com a 400 aqui, o que acontece? Por ela ser mais fina, ela dificulta mais o trabalho. Então, para facilitar o meu trabalho, eu vou começar com a 320. A 320 ela é mais abrasiva, né? E eu consigo eliminar mais fácil as marcas, os riscos da lima. Aí, depois que eu dou uma quebrada nessas marcas aqui, eu entro com a 400, que daí para finalização. Eu consigo chegar numa qualidade melhor, porque a gente vai mais gradual, né? Em vez de eu sair da lima e vir direto para 400, eu vou de forma gradual até chegar nela, passando pela 320 antes. Com a utilização da lixa 320, o traste ele já começa a ficar com um visual legal. Claro que ele não chega a um polimento, né? 320 ela ainda é bem abrasiva, mas ele fica numa situação, numa condição aceitável, legal. Não fica parecendo aqueles riscos fortes da lima, né? A ideia aqui é deixar com que fique no traste só os riscos da 320, né? A gente eliminar os riscos mais fundos da lima e deixar ele só com os riscos da 320. Os riscos da 320 você percebe que eles são mais finos, menos acentuados, né? Não são tão agressivos. Ele deixa o traste bem opaco. Então, quando o traste fica totalmente opaco, com os riscos mais finos, né, da lixa, daí já tá bom pra gente preparar para a próxima lixa aí.
Depois que você conclui o polimento com a microretífica, você, antes de tirar a mesma fita aqui, uma proteção, né? Você vem com a flanela e bem forte, você vai lustrando ele. Assim que você termina o polimento, isso daqui vai aguçar mais ainda o brilho dos trastes. E os resíduos, né, da massa que está por aqui, você acaba usando ela ainda. Isso deixa os trastes mais bonitos ainda. Ajuda no polimento. Depois que a gente tirar a proteção aqui, você vai perceber melhor a qualidade do polimento aqui.